Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Bassi. No vídeo de hoje, resolverei uma questão sobre depreciação, ok? É uma questão que caiu num concurso público, Cefaz, do Rio de Janeiro, e foi enviado por um aluno nosso. Então, vamos dar uma lida no enunciado, tá? E desenvolver esse exercício. Então, em 20 de 5 de 2010, uma empresa prestadora de serviços adquiriu uma impressora gráfica por 120 mil, com incidência de 10% de IPI e ICMS incluso a uma alíquota de 18%. Dados complementares: gasto com instalação, 6 mil, vida útil estimada de 8 anos, um valor residual de 7.200 e o método que vai ser utilizado para fazer a depreciação é o método de cotas constantes, tá? Ou também conhecido como método linear. A data de entrada efetiva em operação foi no dia 2/7/2010. Sabendo-se que não houve alteração no preço da impressora no mercado, o valor líquido contábil do equipamento em 30/6/2013 era igual a. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, nós precisamos identificar qual é o custo do bem. Legal? Custo do bem é o valor do próprio bem mais tudo aquilo que eu gastei, ok? Para colocá-lo em funcionamento. Perfeito? Então, observe o seguinte, que essa impressora gráfica, ó, de 120 mil, legal? O enunciado diz que tem uma incidência de 10% de IPI, e o ICM de 18 já está incluso. Isso significa que dentro aqui dos 120 tem o ICM, perfeito? Não tem o IPI. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular aqui 10% de IPI, ok? Porque o IPI ele vai fazer parte do custo dessa máquina. Então, 10% dá 12 mil. Perfeito? Então, veja só. O custo desse bem, ele vai ser de 132 mil, que é o valor dos 120, sem o IPI, mais os 12 de IPI. E o ICM, Rogério? Já está aqui dentro, ó. Perfeito? Aqui, a gente tem que atentar também para o seguinte. Essa é uma empresa prestadora de serviço, tá? Isso significa que ela não vai tomar crédito, tá? Nem de IPI e nem de ICM. Perfeito? O tomar crédito é poder utilizar esses impostos no dia que ela fosse vender as suas mercadorias ou seus produtos. Perfeito? No caso do imobilizado, né, que é o que nós estamos conversando aqui, essa questão de recuperação, esse crédito tributário, ele tem uma regra, tá, específica. Eu não posso tomar o crédito de uma vez só. Ele também é fatiado, vamos dizer assim, né, durante um período de tempo, porque parte do princípio que o bem imobilizado, ele também tem uma vida longa, então não seria justo eu tomar o crédito de uma vez só desse bem imobilizado, tá? Então, existe lá o critério lá do SIAP, que você é como se amortizasse ao longo de um período esse crédito de ICM, tá? Mas isso que eu estou dizendo seria para empresas comerciais e industriais. Como é uma prestadora de serviço, a gente tem que entender que todos esses impostos, eles fazem parte do custo de aquisição dessa máquina. Perfeito? Legal. Só que o valor do meu imobilizado não é só a máquina. Veja que isso aqui é a máquina. Eu também tenho que embutir no custo do bem tudo aquilo que eu gasto para colocá-lo em funcionamento. Então, observe que nos dados complementares foi citado aqui, ó, gasto com instalação. Então, isso também faz parte do quê? Do custo do meu bem, ó, instalação.
Se tivesse sido pago, por exemplo, frete para trazer essa máquina para dentro da nossa empresa, o frete também faria parte da composição desse custo. Seguro, né, no transporte. Então, observe, todo o sacrifício financeiro que a gente tem, né, ou que a gente faz para ter essa máquina em funcionamento. Legal? Faz parte do custo. Então, maravilha. Chegamos aqui no custo desse bem. Perfeito? 138. Maravilha. Então, vou colocar aqui que esse aqui é o custo do bem. Ó. Legal. Vamos para a depreciação. Depreciação, ela tem uma base de cálculo, tá? Eu preciso calcular, primeiro, antes de calcular a depreciação, qual é a base de cálculo. Então, a base de cálculo é a seguinte, é o valor do bem, tá? Que nós acabamos de encontrar, então, esse custo do bem, que no nosso exemplo aqui é 138 mil, ok? E eu deduzo dessa base o valor residual. Isso significa que nós não podemos depreciar o valor residual, ok? Por quê? Porque se a gente depreciar o valor residual, no final da vida útil, não teremos valor residual, tá? E o valor residual, fazendo um parênteses, é quanto essa máquina estaria valendo, né, no final da vida útil dela. Então, após 8 anos de utilização, essa máquina teria um valor residual, o resto, né, resíduo de 7.200. É como se essa máquina usada durante 8 anos, lá no final dos 8 anos, ela estivesse valendo 7.200. Perfeito? Aí tem uma regra do valor residual, né? Nós precisamos identificar o valor residual através do quê? De empresas conhecedoras, né, desse bem que nós estamos falando. Geralmente a gente consegue esses valores através dos próprios fornecedores. Por quê? Porque eles possuem a expertise, né, o conhecimento dessa máquina. Legal? Então tá ali, ó. Base de cálculo vai ser o 138 menos o 7.200. Então é só você lembrar que o valor residual você não pode depreciar, por isso que a gente está tirando o residual da base de cálculo, tá? Então, a nossa base para depreciação, ó, ela é de 130.800. Legal. Agora, nós vamos para a depreciação, o cálculo propriamente dito, tá? Então, essa máquina, ela tem uma vida útil estimada de 10 anos, perfeito? Ela foi adquirida no dia 20/5 de 2010, porém, ela começou a ser utilizada no dia 2 de julho. Então, essa divergência de data aqui, a gente precisa ficar atento. Comprei no dia 20 de maio e comecei a usar a máquina no dia 2 de julho. A partir de qual data eu começo a depreciar, tá? É sempre a partir da data do início da utilização dessa máquina. Legal? Porque parte do princípio que a depreciação, ela é uma despesa, que é um gasto. Mas eu só posso reconhecer um gasto a partir do momento em que eu tenho a respectiva receita, né? Então, o gasto anda junto com receita, com os ganhos, tá? Eu não tenho ganho sem ter gasto, perfeito? Então, a depreciação, ela tem que começar a ser calculada e contabilizada a partir do momento em que eu estou gerando ganho. Então, veja, quando eu começo a utilizar a máquina, significa que eu estou produzindo. Se eu estou produzindo, consequentemente, a minha produção será vendida. Essa venda vai me gerar um ganho. Então, nunca esqueça, eu começo a depreciar no momento que essa máquina, né, ou qualquer outro bem do imobilizado, começa a ser utilizado, porque parte do princípio que, ao começar a utilização, essa utilização vai gerar para a gente ganho. Legal? Então, veja só, o início da nossa depreciação, 2/7
de 2010. Ó. Maravilha. Esse é o início. O que a banca quer? Ela quer saber qual é o valor líquido contábil na data de 30/6 de 2013. Então, veja, de 2010 a 2013, né, a gente tem um intervalo de tempo aí. E é exatamente esse intervalo de tempo que nós vamos calcular a depreciação, tá? Então, aqui eu vou dar uma fatiada nesse nosso calendário aqui, ó, tá? Então, veja, 2/7 de 2010, e a gente vai chegar aqui, ó, vou fechar por ano, tá? 10, ó. Então, aqui é o período do ano de 2010. Legal? 2011, nós usamos o ano todo. 2012, a mesma coisa, o ano todo. E o 2013, nós usamos até 30/6 de 2013. Legal? Então, vamos contar quantos meses essa máquina foi utilizada em 2010. Então, veja, começou a usar no dia 2/7, então nós usamos o mês 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 meses, ok? Em 2010. O ano de 2011 foi total, então 12 meses. O ano de 2012, total, 12 meses. E o ano de 2013 foi utilizado, ou pelo menos ele quer saber o valor até 30/6. Isso significa que em 2013 foram 6 meses. Perfeito? Se a gente somar agora a quantidade de meses que essa máquina foi utilizada, nós chegaremos aqui em 36 meses. Então, observe. 36 meses é o período que eu tenho que calcular a depreciação. Legal? Então, veja só. A base nós já calculamos, ó. 130 e 800. Legal? A vida útil desse bem é de 8 anos. Ok? Eu costumo fazer da seguinte forma. Se eu estou trabalhando aqui com meses, eu vou transformar esses 8 anos em meses. Como eu faço isso? É só multiplicar 8 por 12 meses. Que aí sim a gente tem a quantidade de meses, tá? Que compõe 8 anos. Então, se a gente fizer essa continha, ó, 12, 8 vezes, 96 meses. Então, veja só. A minha vida útil é de 96 meses. Legal. Eu venho aqui na base, divido esses 130 e 800 por 96 meses. Perfeito? Por quê? Porque eu sei quanto que eu deprecio por mês. Então, 130 e 800, 96 divide, ó. A minha depreciação mensal é de 1.362,50. Isso é a depreciação mês. Ok? Só que eu não quero para um mês, eu quero para 36 meses. Então, agora eu multiplico, ó, por 36 meses. E eu chego na depreciação acumulada de 36 meses. Então, vamos lá. Isso vai dar 49.050. Legal? Isso aqui é a minha depreciação acumulada, okay, até 30/6 de 2013. Maravilha. Só que não é isso que ele está pedindo, né? Ele está pedindo o valor líquido contábil do bem. O que é o valor líquido contábil do bem? Então, veja, é o valor do bem menos a depreciação acumulada. Legal? Qual é o valor do bem? É os 138 mil. Perfeito? Rogério, eu não preciso deduzir o residual aqui no valor do bem. Não, porque o valor residual, ele compõe o valor do bem, né? Perceba, o residual é um restinho do valor do bem.
Tá? Então, ele está dentro aqui do 138, e precisa mesmo, perfeito? E aí eu deduzo o valor da depreciação que a gente acabou de calcular, ó, 49.050. Então, qual é o meu valor líquido contábil? 138 menos 49,50. Então, vamos ver quanto dá isso aí. Tá. 88.950. Esse aqui é o nosso valor contábil líquido. Então, a resposta correta aqui, ó, 88.950, é a letra C. Legal? Ah, Rogério, a depreciação você calculou aí com base em meses, né? Eu aprendi com base em porcentagem. Não tem problema. A vida útil de 8 anos, então veja, 8 anos, você vai ter o quê? O bem 100% depreciado. Legal? Maravilha. Vamos ver para um ano. X, aquela regrinha de 3 aqui, ó, tá? 8x é igual a 100%. X é igual a 100% dividido por 8. Então, nós vamos chegar aqui, ó, em 12,5%. 12,5% é a minha depreciação, ó, ao ano. Legal? Para quem gosta de trabalhar com porcentagem, esse é o caminho. Como nós vamos calcular a depreciação de 36 meses, 36 meses são 3 anos. E o método, por ser cota constante ou linear, é igual a gente calcular juros linear. Ó. Eu pego 12,5 e multiplico por 3. Ok? E nós vamos chegar na taxa do triênio aí, ó, 37,50%. Ok? Maravilha. Se você pegar a base de cálculo da depreciação, que é aquele 130.800, e multiplicar por 37,5%, você vai chegar num valor de depreciação acumulado. Então, vê só quanto que dá. 130.800, 37,5%. Olha lá, os mesmos 49.050. Legal? É exatamente o que nós havíamos calculado aqui, ó. Tá? Então, aqui eu fiz por meses, que eu acho mais simples, tá? E quem gosta de trabalhar com taxas de depreciação anual, é esse que está em azul. Legal? Então, desse exercício, o que você precisa atentar, tá? Então, vamos lá, vou marcar aqui os pontos de atenção. Primeiro, o ramo de atividade, que dependendo do ramo, os impostos você recupera ou não recupera. E isso faz diferença. Legal? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a base de cálculo da depreciação. Então, a gente tem que entender que a base de cálculo da depreciação é o custo do bem menos o residual. Então, esse é um ponto bastante importante aí para quem está estudando depreciação. Outro ponto importante, o custo do bem, tá? Custo do bem é o valor do bem e mais tudo aquilo que eu gastei para colocá-lo em funcionamento. Então, veja, o custo do bem é muito importante, tá? Se eu erro o custo do bem, consequentemente, eu vou errar a base de cálculo da depreciação, né? Porque eu dependo dele aqui, ó. Olha só, né? Então, se eu erro na largada, ó, o exercício todo vai estar errado. Perfeito? Outro ponto importante nesse exercício. Quando é que eu começo a depreciar? A partir do momento que eu começo a usar. Por quê? Partindo do princípio que eu comecei a usar, significa que eu comecei a ter ganho. Aí sim eu posso reconhecer o gasto que gera o ganho. Legal? O que é valor contábil líquido? É o valor do bem menos a depreciação acumulada. Legal? Então, esse que está em amarelo, gente, são os pontos, assim, importantes quando a gente trabalha com imobilizado, consequentemente, com a depreciação do mesmo. Legal? O que muita gente erra
é aqui, ó, o custo do bem, tá? Às vezes esquece de colocar o que gastou, né? Para colocá-lo em funcionamento, legal? E a base de cálculo. Não tira o valor residual, tá certo? Então, as pessoas erram muito aqui no custo, na base, tá certo? E muitas vezes também, ó, no valor líquido, porque quando ele vai calcular o valor líquido, muitos não trazem o valor do bem e colocam aqui o valor do quê? Da base da depreciação, tá certo? Se colocar o valor da base da depreciação, tá errado. É o valor do bem, ó, tá certo? Veja só, eu não sei se vai ser o caso, mas vamos imaginar aqui, ó, se eu tivesse pego a base de cálculo, tá, 130.800, e tivesse tirado a depreciação acumulada que nós havíamos calculado, tá? Não sei se vai ser o caso, mas vamos ver. 130.800, 81.750, ó. Ó aqui eu mostrando para vocês, ó. 81.750, tá? Se o cara calculou o valor contábil líquido utilizando a base de cálculo da depreciação. Olha só, ele marcaria a alternativa E, ó, tá? Então, isso aqui está errado, ó. Só estou fazendo um adendo para você enxergar onde as pessoas geralmente erram. E aqui o que eu acabei de falar, ó, comprova isso. Tanto é que tem uma alternativa, ó, que fala dos 81.750, tá? E lembra sempre disso. Uma prova de concurso, uma prova de um exame, né, de qualificação profissional, a banca, ela vai colocar, obviamente, ali alternativas com a resposta errada e erros que são, entre aspas, normais acontecer na resolução do exercício, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, legal? Então, o que está pintadinho de amarelo são os pontos de atenção, tá? Para quem está estudando o imobilizado, consequentemente, a depreciação. Perfeito? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Desejo sucesso sempre. Um grande abraço. Valeu!